Capítulo 2. A importância da paternidade biológica. Existem também pais que foram demasiadamente perversos, infligindo maus tratos e sendo negligentes. Esses pais disseram aos filhos que crianças atrapalham os planos egoístas que eles tinham para a vida. Alguns dos testemunhos mais notáveis de todos são os filhos criados em um ambiente diabólico, mas que superam barreiras e se tornam adultos piedosos com um propósito eterno. E por sua vez, criaram os filhos nos caminhos do Senhor, como justificação plena para aquilo que não receberam. Eu exalto esses heróis da fé, contudo, o que há em mim. A história deles é a essência da beleza e da redenção. Bill Johnson. Há alguns anos, algo inusitado aconteceu na Reserva Nacional de Kruger, na África do Sul. A população de elefantes havia crescido muito, a ponto de ficar além do que o parque poderia suportar. A solução seria então relocar alguns elefantes para outras reservas. O problema é que é difícil transportar elefantes em áreas florestais. Alguns puderam ser transportados com helicópteros, usando a faixa especial de lona que sustentava o animal. Porém, por causa do peso, escolheu-se transportar apenas os elefantes jovens e as fêmeas, deixando os machos adultos muito mais pesados no parque original. E assim, a questão da superlotação foi resolvida na reserva de Kruger. No entanto, tempos depois, um problema estranho surgiu no parque de Pilanesberg, para onde os jovens elefantes tinham sido levados. Corpos de rinocerontes brancos, mortos de forma violenta, começaram a ser encontrados. Depois de instalarem câmeras para investigar o fato, descobriu-se algo surpreendente. Os elefantes estavam caçando e matando os rinocerontes, além de aterrorizarem os outros animais do parque. Esse era um comportamento muito comum para a espécie. As conclusões dos guardas florestais foi a de que a ausência dos elefantes machos adultos deixou de fornecer a modelagem necessária para os mais jovens. Providenciou-se, então, um meio seguro para trazer os machos adultos para a reserva de Pilanesberg. Os elefantes mais jovens precisaram daquela presença. Em semanas, o comportamento bizarro dos jovens elefantes cessou. Eles passaram a seguir os adultos e aprenderam, basicamente, como é ser um elefante. O Dr. Wade Warren cita o fato em um artigo em que ele levanta a hipótese de que o fenômeno encontra similaridade na sociedade humana. Para o psicólogo, a ausência de pais em muitos dos lares pode estar retirando os filhos o modelo a seguir, o que traria comportamentos difíceis à tona. O autor fala do aumento do comportamento estranho ao ser humano, como a violência sem compaixão. Ele cita estudos que mostram, por exemplo, que grande parte das pessoas em presídios cresceu em casa sem pai, entre outras situações. Essa não é uma conclusão isolada. A autora Mary, por exemplo, discute os efeitos de duas gerações de acentuadas ausências de pais na sociedade norte-americana, os quais também discutidos em inúmeros outros estudos. Mary questiona a razão por tantos protestos violentos que interrompem em inúmeras cidades o clima de falta de paz naquele país em torno de 2020, como se estivesse num barril de pólvora. Para ela, essa situação está ligada diretamente à ausência de paz na nação, onde uma em cada 4 crianças cresce em lares sem a figura masculina. Ela diz: privado de pai e pátrio, uma massa crítica da humanidade se torna socialmente disfuncional em uma escala nunca vista antes. Essa mesma autora repete o que é encontrado em muitos estudos científicos. Pais ausentes são preditores de maiores taxas de evasão escolar, problemas psiquiátricos, criminalidade, promiscuidade, uso de drogas, estupro e violência doméstica. Uma faceta da vida sem pai é a perda financeira acentuada, que retira algumas oportunidades e chances. Ela também pontua que a falta de pai leva à busca de substitutos,
e alguns desses tóxicos, como a entrada em gangues e atitudes similares. Infelizmente, nesse sentido, o senso de pertencimento precisa ser preenchido de algum modo, nem que seja do pior possível. O artigo aponta ainda que correntes ideológicas têm se esforçado para não usar a palavra pai e deslocar a paternidade para figuras coletivas, como líderes de vilas ou algo semelhante. A falta do pai leva organizações sociais e políticas a funcionarem provendo comunidade e pertencimento, explica a autora numa dinâmica de substituição. A crise na paternidade está privando muitos jovens, especialmente os rapazes, de razões para viver como cidadãos racionais e produtivos. A autora cita Savage, que explica que ele tem sido abandonado sem nada que os guie, nem mesmo para mostrar-lhe sobre a humanidade básica. Watts e Kay, na revista USA Today, colocam essa mudança sociológica como pandemia da ausência de pais, pontuando o quão profundas são as consequências sociais da ausência crônica de pais. Dos 3.977.745 bebês nascidos nos Estados Unidos em 2015, 1.600.208 deles, cerca de 40,2%, nasceram fora de laços de casamento. Em seu artigo sobre a formação de identidade em geração desprovida de pai, Carlo Stranger argumenta ver, em sua experiência de consultório de psicologia, o quão disruptivo é a presença da geração de sentir sem chão diante das drásticas mudanças culturais, em termos de papéis que antes eram estabelecidos e agora estão relativizados. Também menciona a falta de um guia claro, bem aceito em tempos anteriores, mas que agora é questionado, em outras situações rejeitado. O que observamos é que nos movimentos culturais que se desenrolam nas últimas décadas foi-se criado um cenário de desconfiguração, bem como de desinstalação, criando uma sociedade virtualmente sem base. A maior forma desse movimento está na relativização, tornando-se a verdade algo a ser combatido em prol da minha verdade, tornando indivíduos soltos, independentes, flutuantes e não pertencentes. Essa situação cria uma bolha de instabilidade, na qual o indivíduo se sente profundamente seguro, pois não há no que se segurar. Ele agora é, na sua independência, dependente apenas de si mesmo. Isso vai contra a natureza central do ser humano, maravilhosamente interdependente e colaborativa em sua essência, em que a união e a cooperação fazem a vida florescer. Será que nós somos prejudicados pela falta de interação saudável com o Pai? Será que o nosso comportamento pode ser alterado para pior se não tivermos convívio com a figura paterna, de modo que a interação proporcione um modelo de vida para nós? Será que nós, ao contrário dos elefantes, temos pai ou pais? E especialmente o pai, e mesmo assim não nos deixamos modelar? Não há como não perceber o movimento constante e sólido de Satanás através dos séculos, que cuidadosamente tem preparado esse cenário, a fim de afastar-nos de nossa base, fundamentos e chão, que é o Pai. Com bastante planejamento e calma, o inimigo criou um ambiente em que desacreditamos do que nós é mais necessário. A presença e a integração proporcionada pelo Pai, e refletida na vivência com pais, na formação da estabilidade abençoadora que nos impulsiona para sermos plenos e plenificadores. Essa sensação de orfandade. Sem dúvida, estamos diante de um cenário espiritual. Apesar de tantas tecnologias, inovação, criatividade, o mundo piorou em muitos aspectos.
Por quê? A resposta fundamental é que o homem é marcado por uma orfandade estrutural, que leva a uma separação de Deus e, consequentemente, dos relacionamentos. Essa cisão tem gerado uma degeneração que literalmente tem desmanchado o homem, desintegrado sua identidade e, em consequência, a sociedade como um todo. Como mencionamos, isso tem uma razão. Satanás nunca conseguirá atingir Deus. Por isso, persiste a criação mais rica aos seus olhos, o ser humano. Ele não pode, de maneira alguma, fazer-nos perder a salvação em Cristo, uma vez que tenhamos aceitado e recebido. Porém, ele trabalha sem descanso para nos tornar miseráveis e inoperantes. Uma arma cruel que o inimigo usa é a orfandade, ou seja, uma percepção e sentimento de não inclusão e de não pertencimento, derivado de uma identidade pessoal distorcida. Quem não se sentiu sozinho, inadequado e deixado de lado pelo menos uma vez na vida? Esse tipo de sensação pertence a uma gama de percepção muitas vezes forte e profundamente enraizada nas pessoas, de que elas estão sozinhas. Há uma sensação de que foram abandonadas e de que precisam lutar por si mesmas, pois não há quem os entendam ou apoie. Esse modo de viver e de estar no mundo é chamado de orfandade. O impressionante é que ser humano nenhum pode, em circunstância alguma, estar literalmente sozinho, uma vez que o Pai está em todos os lugares, sempre, sempre, sem nenhuma exceção. O que então nos leva a viver o oposto dessa verdade? Nos sentimos sozinhos quando não estamos? Por que a dificuldade em nos conectar com Deus Pai, que realmente está conosco o tempo todo? A crueldade é que a mentalidade de um órfão atrai demônios, capazes de paralisar sua vida humana. A orfandade espiritual é um imã que atrai as forças das trevas, quando potencializado pela cosmovisão de toda a população mundial. Isso traz um cenário caótico e avassalador. Podemos considerar que a orfandade é a raiz de males emocionais. A partir dessa raiz, o tronco que se forma é a rejeição. E como o sentimento de rejeição nunca será legítimo em configuração humana, essa pessoa buscará mecanismo para amenizar a dor da orfandade, trazendo para si válvulas de escape. Um anjo, chamado Lúcifer, começou essa história. Ele decidiu separar-se de seu Criador, deixou seu lar e viver por conta própria. Sua rebelião, junto com ele, trouxe um terço dos anjos do céu, que basicamente atuam na humanidade para desconfigurá-la. Apesar de tudo isso, o maior problema aqui não é Satanás, mas as escolhas equivocadas dos seres humanos. O livre-arbítrio também é sagrado para o Pai. Então cabe a cada um reconhecer sua necessidade de Deus Pai e render-se a Ele, aceitando ser filho por meio de Jesus. No Éden, o primeiro casal cedeu-se à desconfiança de Deus e com a desobediência arruinou-se o relacionamento humano, dos homens com Deus e consigo mesmo, optando por agir como filhos, não do Pai, mas do inferno, dando a ele a voz e obediência. Com toda a tristeza do universo, o Pai viu os filhos cometerem essa escolha. Isso porque ele escolheu nos dar total liberdade, desde aquele momento até hoje. Ele jamais nos obrigará a nada, nem a mesmo a amá-lo. A escolha de Adão, no entanto, teve consequências imensas, a começar pela sua própria família, quando o irmão assassina o outro. Vemos o multiplicar da desfiliação, do desenrolar de praticamente todas as áreas do viver, o que nos faz viver muito disfuncionalmente, até que escolhemos voltar para casa. Uma história real. Convidamos você a ler o seguinte testemunho de um irmão da nossa igreja que viveu de uma maneira muito especial a cura das marcas da orfandade por causa do amor de Deus Pai sobre a sua vida. Meu nome é Pedro,
Sou casado com Vanessa e temos um casal de filho. Cresci num ambiente familiar cheio de amor, carinho e atenção. Fui o primeiro neto que minha avó materna levou à igreja. Na época, eu tinha apenas 4 anos de idade. Cresci vendo cultos deitados no chão batido, debaixo de bancos de madeira rústico e sem encosto. As canções eram cantadas ao som de palmas e muito fogo do Espírito Santo. Porém, mesmo indo na igreja com a minha avó, sendo cuidado e amado, eu tinha muitas referências negativas por parte da minha mãe, que bebia muito. Por vezes, ela saía e me deixava sozinho com uma lata de chocolatado, caso eu tivesse fome. Minha mãe se divorciou e passou a viver com um homem que me criou como filho, assumindo a minha mãe e eu. Foi um tempo difícil, com muitas idas ao tribunal para decidir se eu ficaria com a minha mãe ou com meu pai. Os anos passaram, e eu já com 8 anos presenciei situações ruins e sofri por diversas vezes com minha mãe embriagada. Não foram poucas as vezes em que ela me bateu sem motivo. Foi nessa época que ela me revelou um segredo que me destruiu por dentro e que me fez, com todo o amor e carinho recebido pela minha avó e tios, fossem deletados da minha mente. Minha mãe me contou que eu era adotado, que meu nome verdadeiro era Josué, e que minha data de nascimento era outra. Disse também que ela e meu pai de registro foram para a cidade de Caçapava e me registraram novamente, com um novo nome, uma nova data de nascimento, porque eu já havia sido registrado pela família biológica. Minha mãe adotiva também revelou, desde os seus 15 anos de idade, ela já sabia que nunca poderia ser mãe e que a única forma de realizar o seu sonho seria a adoção. Senti-me órfão, abandonado, não amado e sem referência. Muitas perguntas vieram na minha mente. Por que eu fui entregue para a adoção? Será que eu não era amado? Minha mãe era muito pobre? Passei a crescer com grande revolta, como aquela bomba da Segunda Guerra Mundial, que são encontradas depois de anos enterradas, prestes a explodir. Por fora, era calmo e educado. O sobrinho e o neto mais querido. Tirava boas notas na escola e sempre ouvia que eu era o orgulho da família. Mas por dentro eu estava destruído, irado com ódio de tudo que havia acontecido comigo, sem respostas para o motivo de ter sido entregue para a adoção. Aos 12 anos de idade, presenciei algo que nenhuma criança deveria ver. Algo que ficou na minha lembrança por anos e desencadeou uma disfunção na minha sexualidade na área da pornografia. Ainda na igreja e agora casado, a disfunção da sexualidade permanecia oculta. Numa madrugada lendo a Bíblia e orando, recebi um direcionamento do Espírito Santo. Confesse a sua esposa. Tivemos uma conversa muito franca e aberta. Ela me perdoou, choramos e nos abraçamos. O processo de cura continuou. Hoje estou curado. Não sou mais um escravo. Sempre quis conhecer a minha família biológica, mas não sabia por onde começar. Tinha medo de que minha mãe adotiva ficasse triste comigo. Quando eu estava com 31 anos, uma tia, irmã da minha mãe adotiva, teve um sonho. Nele, um pastor dizia para ela pegar um papel e caneta e anotar um endereço. Esse endereço era da igreja que ela deveria frequentar. No dia seguinte, ainda intrigada com o sonho, ela saiu à procura do local indicado e viu que realmente era o endereço de uma igreja pequena. Ali havia um jovem pastor esperando suas ovelhas chegarem para a celebração das 15 horas. Entre uma conversa e outra, o pai foi revelado à minha tia, o que de fato levaria até ali. Ela descobriu que aquele pastor também tinha um irmão, que fora dado para adoção havia 31 anos. Minha tia telefonou para minha mãe adotiva e marcou um encontro com o pastor. Até o momento eu não sabia de nada. Minha mãe fez algumas perguntas a ele, cujas respostas apenas ela sabia. Ele respondeu tudo corretamente. Minha mãe foi então ao encontro da mãe do pastor. E ao chegar a casa constatou que se tratava da minha família biológica. No mesmo dia, minha mãe adotiva levou meu irmão biológico até a minha casa.
Sem saber de nada, fui pego de surpresa ao ver um jovem muito parecido comigo na minha porta. Minha mãe me disse que ele era meu irmão de sangue. Passamos horas conversando. Muitas dúvidas foram enfim respondidas. Descobri que minha mãe biológica é filha de primos de primeiro grau. Com isso, ela nasceu com retardo mental. E seus irmãos mais velhos, que nasceram sem nenhum problema, julgaram que ela não tinha capacidade psicológica de criar um filho. Foram eles que me entregaram para adoção e não minha mãe. Ela sequer se deu conta do que estava acontecendo. Para ela, era apenas uma pessoa que levou seu bebê para passear e nunca mais voltou. Em 2014, cheguei à igreja da cidade para assistir um espetáculo de alto de Páscoa que retrata a paixão de Cristo. A primeira cena era de Abraão indo crucificar o seu filho Isaque ao Senhor. Aquilo mexeu demais comigo. Percebi o quanto Deus me amava. Eu então fui intencional. Procurei conhecer melhor a igreja e a partir daí fui direcionado, empoderado, cuidado e amado. E o mais importante, tive a minha identidade de volta, a de filho amado de Deus. Por meio de um sonho, meu pai me fez encontrar minha família biológica. Acredite, nada é impossível para ele. Nosso pai faz coisas de maneira que jamais poderíamos imaginar. Antes de chegar à igreja da cidade, nunca tinha chamado Deus de pai. Minha identidade como filho amado havia sido distorcida por Satanás. Não percebia o quanto eu era distante do pai, o quanto eu não queria o conhecer. Perdi muito tempo acreditando nas mentiras de Satanás, de que eu não era amado, e que mesmo sendo adotado, não era filho dos meus pais adotivos, mas um órfão. A cura da orfandade me fez ser um pai melhor para os meus filhos. As feridas do passado não estão refletindo neles. Declarei com fé que a partir de mim, minhas futuras gerações não terão o sentimento de orfandade. Passei por todos os processos de crescimento espiritual que a igreja oferece e com muita paciência vi mudanças grandes acontecendo em mim. Hoje tenho plena convicção de quem eu sou, um filho amado de Deus. Deus se importa com você. Ele sabe onde você está e sabe onde Ele quer que você chegue. Ele literalmente movimenta os céus e terra para alcançar o seu coração e colocar você no seu lugar, o lugar de filho amado. O que é necessário então? Papai quer muito que você use o presente que Ele lhe deu, o livre-arbítrio, para concordar com a verdade sobre você, que você o adote como pai. Diga isso a Ele. Fale que você quer e que vai escolher ser filho. Peça ao Espírito Santo para revelar a você tudo a respeito disso e guiá-lo no caminho de volta para casa. Vamos prosseguir junto para entendermos melhor tudo sobre isso. E seu coração será amparado pelo Espírito Santo e pelo amor do Pai.